Vice-ministro das Relações Exteriores, muito obrigado por estar conosco. Tenho certeza de que o senhor está bastante ocupado, então realmente agradecemos o seu tempo. Honduras enfrenta atualmente sua maior crise eleitoral em uma década. Ainda não foi determinado um vencedor, mas os resultados oficiais do Conselho Nacional Eleitoral mostram o candidato do Partido Nacional, Tito Esfora, liderando por uma pequena margem o candidato do Partido Liberal, Salvador Nasrallah. A grande mídia descreveu os números divulgados pelo CNN como confiáveis. Mas o seu partido, o Partido Libre, contestou esses dados, assim como o Partido Liberal. Ambos os partidos estão alertando para uma grande conspiração para efetivamente roubar a presidência por meio de fraude eleitoral. O senhor pode explicar o que está acontecendo? Como começou esse plano para minar a democracia hondurenha e como ele está se desenrolando agora? Bem, obrigado pela entrevista e pela oportunidade de falar. No dia 31 de outubro, pouco mais de um mês atrás, o vereador Martín Ochoa, membro do Conselho Eleitoral, apresentou uma série de 26 gravações de áudio, nas quais podemos ouvir uma voz que soa muito semelhante à de outro conselheiro, José López, que representa o Partido Nacional, o mesmo partido de Juan Orlando Hernández, o partido que governou Honduras por 12 anos antes da vitória de Xiomara Castro e deste governo. O que pudemos ouvir, nesses áudios, foi uma conspiração para minar a eleição por meio da manipulação da transmissão do banco de dados. É preciso dizer que em Honduras não temos voto eletrônico. Ainda votamos em cédulas de papel, que depois são contadas, e esses resultados são anotados em uma folha e enviados à sede do Conselho Eleitoral em Tegucigalpa. O que o áudio revelou foi que haveria um problema com esse sistema. Esse sistema, em espanhol, é chamado de TREP, que significa Processo de Transmissão de Resultados Temporários. O problema era que se hackeassem o sistema, se interferissem nessa transmissão, o que está no papel e o que está escrito na folha após a votação não corresponderia ao que aparece no banco de dados central do Conselho Eleitoral. Naquela época, apenas o Partido Liberal fez essa acusação. Mas o Partido Liberal não se juntou a nós. Eles ficaram do lado do Partido Nacional e disseram que era falso. Eles até nos acusaram de usar inteligência artificial para criar aqueles áudios falsos. Passamos todo aquele mês fazendo essas denúncias e exigindo que o processo fosse examinado, mas isso não aconteceu. Então, o que tivemos nas eleições? Além de muitas outras coisas sobre as quais eu também poderia falar, coisas que vimos naquele dia, foi que, ao final das eleições, quando você começa a enviar essas planilhas, essas informações, temos 19 mil urnas que precisam ser contabilizadas para 19 mil locais eleitorais, onde as pessoas podem votar para presidente, prefeitos e Congresso. O problema é que dessas 19 mil, 5 mil foram enviadas na noite da eleição e nunca chegaram a Tegucigalpa. A empresa que prestava esse serviço disse que a informação está lá, que tiveram problemas de transmissão, mas que não deveríamos nos preocupar, porque está tudo bem. O outro problema é que não se tratava apenas de um sistema invadido. Era um sistema que não estava pronto. Então, quando tentaram corrigir as falhas durante o processo, o que vimos foram paralisações desse sistema. Claro que dizíamos que esse não era um processo confiável e argumentávamos que ele havia sido configurado para favorecer o candidato do Partido Nacional, Nasri Asfura. Esse também era o candidato que o presidente Donald Trump, em suas contas nas redes sociais, disse querer que vencesse. Na quinta-feira passada, 4 dias antes da eleição, ele afirmou que não apoiava Rishi Moncada nem Salvador Nasrallah. Depois, no sábado, véspera da eleição, declarou que tinha de ser Nasri Asfura e que não reconheceria nem trabalharia com Rishi Moncada caso ela vencesse. Então, o que aconteceu foi que na noite da eleição, o Partido Liberal manteve sua posição.
Eles disseram que estava tudo bem, que o Libre, o partido governante, estava tentando roubar a eleição, que estávamos cometendo fraude e não queríamos deixar o poder, entre muitas outras coisas. O problema para o Partido Liberal foi que na terça-feira, quando algumas dessas planilhas e informações finalmente chegaram, depois de 40 horas circulando sem conseguir ir dos locais de votação até a base central, perceberam que os dados haviam sido manipulados. O que eles tinham em suas planilhas, porque cada partido tem um representante na urna, não correspondia ao que aparecia no sistema central. Em alguns casos, os números de votos do Partido Nacional haviam sido trocados com os do Partido Liberal. Assim, o que a planilha do Partido Liberal mostrava agora aparecia sob o Partido Nacional e vice-versa. Então, na quarta-feira, o Partido Liberal, depois de negar por mais de um mês que havia uma conspiração para roubar a eleição, começou a repetir o que vínhamos dizendo o tempo todo. Muitas pessoas não entendem como um partido que não é o partido governante pode cometer fraude. Pois bem, é assim. O Partido Nacional tinha uma empresa muito próxima a ele, e essa empresa era responsável por transmitir os resultados dos locais de votação para a base central. Agora o Partido Liberal, e também o Partido Social Democrata, vem denunciando, apresentando queixas e acusando o processo de fraude e manipulação dos resultados eleitorais. 3 dos 5 partidos participantes já afirmaram que esse processo não é confiável e que os resultados foram manipulados. Você tem alguma noção de quais poderiam ser os resultados eleitorais reais e legítimos? É sequer possível determinar isso neste momento? É difícil, porque o problema de não ter votação eletrônica é essa urgência em saber quem está ganhando. Então, mesmo que o TREP, o processo de transmissão de resultados preliminares, esteja sendo questionado, é o que as pessoas veem todos os dias na televisão, é do que elas falam o tempo todo. No TREP, o Partido Liberal tem cerca de metade dos votos do Partido Nacional. Assim, no TREP, nós temos menos de 500 mil votos. O Partido Nacional tem mais de 1,2 milhão. E o Partido Liberal está cerca de 40 mil votos abaixo disso. Então, quando a contagem real dos votos começa, já existe uma percepção formada. Por exemplo, se o Partido Libre começasse a contagem amanhã e em vez de 500 mil, tivéssemos 1 milhão de votos na contagem oficial, tenho certeza de que nos acusariam de fraude, porque as pessoas vêm vendo esses números todos os dias. Mas nem todos os hondurenhos entenderam no começo. Acho que agora a maioria entende que a transmissão foi fraudulenta e manipulada. Outra coisa é que das 19 mil atas de resultados eleitorais que precisavam ser transmitidas, o sistema decidiu que 3.800 delas deveriam ser colocadas em reserva e contadas no final, se necessário. Isso representa um pouco mais de 1 milhão de votos que o sistema de transmissão decidiu não contar de início, mas apenas depois no que chamamos de contagem especial. Qual foi a determinação do sistema? Não temos certeza. Quem se beneficiou disso? Não temos certeza. Por exemplo, na capital de Honduras, o candidato do nosso partido estava liderando em todas as pesquisas. Ele agora está quase empatado com o candidato do Partido Nacional. E sabemos que das 3.800 cédulas que foram separadas, 1.000 são de Tegucigalpa. Então estamos falando de quase metade dos votos que não estão sendo contados nesta primeira etapa. Eles serão contados depois. Mas na percepção das pessoas, o Partido Nacional e o Libre estão empatados, o que não achamos possível. A questão é que em Honduras, nosso sistema eleitoral tem uma estrutura de 3 cabeças. Há um membro do Partido Liberal, um membro do Partido Nacional e um membro do Libre, o partido governante. É assim que o partido no poder pode alegar que a oposição está tentando hackear a eleição ou cometer fraude.
É simples. Eles têm 2 votos de 3, então estamos em minoria, mesmo estando no governo. O que acreditamos que aconteceu é que o Partido Nacional fez um acordo com o Partido Liberal, e o Partido Liberal não fez o suficiente para impedir o que o Partido Nacional estava preparando. Agora o Partido Liberal está sendo afetado por esse processo fraudulento. Eles estão começando a fazer acusações contra ele. Então, se o Partido Liberal mudar de posição e, em vez de apoiar o Partido Nacional, decidir ouvir o que as pessoas estão dizendo, que há algo errado com esta eleição, eles poderiam impedir essa tentativa de roubar uma eleição. O problema é que estamos recebendo mensagens contraditórias. O candidato presidencial do Partido Liberal, Janne Rosenthal, está acusando o processo de fraude. Mas a representante do Partido Liberal no Conselho Eleitoral, Ana Paula Hall, continua dizendo todos os dias que está tudo bem, que está tudo certo. Então, há posições divergentes. O Partido Nacional diz que está tudo bem, Trump nos apoia, Nasri Asfura vai ser presidente, está tudo ótimo. O Partido Livre afirma que esta é uma eleição fraudulenta, que há muitas coisas erradas. E até dissemos em nossa última reunião, que foi no sábado, 2 dias atrás, que as eleições não são válidas e não devem ser reconhecidas. Assim, há 2 posições claras, mas o Partido Liberal fica meio que oscilando entre elas. E é por isso que já se passaram 10 dias desde a eleição e ainda não temos resultados. Por exemplo, ontem, há um departamento, um estado em Honduras chamado Cortés. Todo mundo sabe que o Partido Liberal é muito forte lá. Toda vez que as informações de Cortés tentam entrar no sistema, o sistema trava e esses votos não são registrados. Então só temos os votos em que o Partido Nacional está vencendo. Eles não estão permitindo os votos do Partido Liberal e decidiram mover 3.800 votos para que não fossem contados de início. Acreditamos que nesses 3.800 votos houve um forte impacto nos resultados que estamos ouvindo que os liberais têm nesta eleição. Bem, é certamente uma dinâmica interessante. Se o Libre e o Partido Liberal se unissem, não seria a primeira vez. Em 2017, depois que se acreditou amplamente que o mesmo Partido Nacional, sob seu então candidato Juan Orlando Hernández, havia efetivamente roubado aquela eleição, seu partido se uniu ao Partido Liberal e aos apoiadores de Nasrallah, indo às ruas para exigir uma nova votação. Parece que o Partido Livre está disposto, mas há elementos dentro do Partido Liberal que talvez não estejam tão dispostos. E enquanto ainda discutimos os detalhes de como esse tipo de fraude pode ser realizado, há algum denominador comum entre essas cédulas que estão faltando ou não foram contabilizadas? Cerca de 1 milhão de votos, que vocês dizem não poder rastrear? Elas vêm de bairros da classe trabalhadora? Há alguma informação identificável que vocês tenham sobre esses votos desaparecidos? Bem, há muitas coisas que essas urnas têm em comum, mas há algo que eu gostaria de dizer primeiro. É um padrão que vimos tanto em 2017 quanto nesta eleição. Em 2017, o Partido Anticorrupção, o Partido Livre e o Partido Liberal reconheceram que Salvador Nasrallah havia vencido aquela eleição. O único que disse que ele não havia vencido foi o Partido Nacional. O que aconteceu então foi que a chefe da Embaixada dos Estados Unidos, Sr. Heidi Fulton, apareceu na televisão dizendo que as urnas do Partido Nacional eram as corretas. Então, mesmo que 3 partidos tivessem provas suficientes para afirmar que Nasrallah havia vencido, os Estados Unidos, naquele momento em 2017, disseram que não acreditavam nisso. Acreditavam que o Partido Nacional dizia estava certo, era verdade. É a mesma coisa. A diferença é que da última vez era o representante do governo dos Estados Unidos na embaixada aqui em Honduras e agora é diretamente o presidente dos Estados Unidos. Ou seja, ele não acredita que houve fraude, que Asfura venceu e pronto.
Outra coisa que eu acredito, essa é uma tese minha, é que a mensagem de Trump diz que ele não apoia Hiti Moncada, não apoia Salvador Nasrallah, que ele apoia Nasri Asfura. Mas estão tentando fazer parecer que somos todos iguais, como se o candidato do Libre e o candidato do Partido Liberal estivessem de alguma forma ligados. Acho que isso é uma tentativa de bloquear a possibilidade de um acordo entre o Libre e o Partido Liberal. É como pensar com antecedência. É tipo, ok, primeiro eu quero que o Partido Nacional vença. E outra coisa é que estou prestando muita atenção em impedir que os partidos Liberal e Libre façam um acordo. Muita gente no Partido Liberal está tentando vencer esta eleição sem se aproximar do Libre. Isso é um erro matemático, porque se nenhuma dessas três forças chegar a um acordo entre si, então seremos três, e nenhum de nós terá maioria. Então é como se eles estivessem do lado deles, nós do nosso e o Partido Nacional do deles. A questão é que o Partido Nacional não precisa fazer acordo com ninguém, porque, pelos números, eles estão vencendo a eleição. E no fim, eles vão garantir, novamente com o apoio dos Estados Unidos, que o que estão dizendo seja o que é reconhecido e acreditado como verdade. Então, o Partido Liberal é um partido de centro-direita, o Partido Libre é um partido de esquerda e o Partido Nacional é mais de extrema-direita. Muitos liberais acham que nunca deveriam fazer um acordo com o partido de esquerda, e isso é uma arma ideológica usada e promovida por grande parte da mídia nacional para impedir qualquer tipo de acordo. Esse é o problema. O sistema é tão ruim, tão inacabado, tão corrupto, que nem sequer consegue produzir um resultado final. Ele continua desmoronando, e não há acordo político para reconhecer um vencedor. Então, provavelmente teremos mais alguns dias antes de termos certeza definitiva sobre quem venceu esta eleição. E como já disse, estamos pedindo para não reconhecer os resultados, porque é um sistema hackeado. Para responder à última parte da sua pergunta, todos sabemos quem historicamente vence em quais partes do país. Somos fortes aqui na capital. Temos a capital. Vencemos na capital com votos suficientes. Temos um prefeito e um candidato muito fortes. Então os números indicavam que iríamos vencer na capital. Agora estamos empatados com o Partido Nacional. Nahar é forte na Costa Norte, forte em Cortés e em outras partes do país. E somos fortes em algumas áreas rurais, principalmente aquelas que foram enviadas para essa contagem especial dessas 3.800 folhas. Olâncio, Santa Bárbara, Colón, há partes do país onde o Libre historicamente tem sido muito forte. E por fim, tivemos um acordo entre os partidos de que só se poderia votar com verificação biométrica. Tomamos essa decisão, uma decisão política. Desculpe, o que foi? Recebi uma ligação. Então, temos esse sistema chamado medida biométrica. Você coloca o dedo, eles tiram uma foto do seu rosto e, se for aprovado, pode ir votar. Isso foi criado e decidido para impedir que as pessoas votassem duas vezes, ou votassem em um lugar e depois em outro, e depois novamente em outro lugar. Mas na noite anterior à eleição, o Partido Nacional e o Partido Liberal decidiram que a garantia biométrica não seria usada. E como eram 2 contra 1, acabou acontecendo uma situação em que os registros biométricos mostram que apenas cerca de 200 pessoas foram votar, mas há mais de 1.000 votos contados. Ou seja, há a presença de 200 pessoas, mas 1.000 votos. É uma fraude em vários níveis, coordenada, mas que não teria sido possível se o Partido Liberal e o Partido Nacional não tivessem feito esse acordo. Agora esse acordo foi rompido, porque o Partido Liberal percebe que o Partido Nacional está tentando enganá-lo neste momento. Então essa é a crise que estamos vendo. Aquele acordo forte que eles mantiveram por mais de um ano, agora foi quebrado. Você pode nos dizer quem exatamente pode estar por trás de tudo isso?
A presidente Castro nomeou especificamente esses 25 grupos econômicos, 10 famílias em Honduras, que, segundo ela, exercem um papel extremamente desproporcional no domínio dos assuntos do país. E sabemos, obviamente, que o presidente Trump interveio de forma muito aberta na eleição, ao exigir que os hondurenhos votassem em asfora, ameaçando cortar recursos do país caso não o fizessem. E agora que o mesmo governo Trump acaba de anunciar que está reafirmando a doutrina Monroe, como você interpreta isso? O que você acha que isso significa para a situação em Honduras? Bem, primeiro, quando chegamos ao poder, foi a primeira vez que um partido fora do sistema bipartidário que existia há mais de 100 anos em Honduras chegou ao poder. Foi a primeira vez que um partido que não fosse o Partido Liberal ou o Partido Nacional assumiu o governo. Também foi a primeira vez que um partido não controlado pela Embaixada dos Estados Unidos em Tegucigalpa chegou ao poder. E foi a primeira vez que uma mulher se tornou presidente de Honduras. Portanto, o LIBRE é uma força muito singular, muito nova. Ele nasceu após o golpe de Estado de 2009 e vem da Frente Nacional de Resistência, que organizou a resistência contra aquele golpe. Então, há muitas coisas diferentes no governo do LIBRE em comparação com o que vimos em Honduras por mais de 100 anos. Uma dessas coisas é que o LIBRE enfrentou os 25 grupos econômicos pertencentes a 10 famílias que controlam mais de 80% da riqueza nacional. 10 milhões de hondurenhos precisam se virar com os 20% restantes, enquanto essas 10 famílias detêm 80%. Portanto, é um país muito desigual. Quando Xiomara Castro chegou ao poder, a taxa de pobreza era de 75% da população. 3 em cada 4 pessoas eram pobres. Xiomara conseguiu reduzir essa pobreza de 75% para 62%. Uma redução de 13 pontos em 4 anos é algo realmente difícil de alcançar, e isso lhe rendeu o reconhecimento das Nações Unidas por sua luta contra a pobreza. A única maneira de ela conseguir isso foi derrubando muitos dos privilégios que aquelas 10 famílias e 25 grupos possuíam. Então, basicamente, eles declararam uma guerra aberta contra nós. Investiram muito dinheiro e fizeram muitas coisas. E, claro, o Partido Nacional e o Partido Liberal fizeram um acordo porque se sentiram excluídos desse governo da classe trabalhadora. Um governo socialista e democrático, liderado por uma mulher que não tem medo de defender o direito internacional, que não apoia o bloqueio a Cuba, que não apoia o genocídio em Gaza e que denuncia as atrocidades que muitos países poderosos cometem em nome do desenvolvimento e da riqueza. Essa é Xiomara Castro. Então ela ganhou muito reconhecimento, mas também fez inimigos poderosos. Havia outra mulher, Richie Moncada, que assim como Xiomara Castro, é uma mulher forte e falava sobre a democratização da economia. Permitir que as pessoas tivessem acesso a crédito, impor alguns controles aos bancos e buscar investimento para pequenos produtores, camponeses e agricultores. Portanto, é uma mudança muito profunda o que o LIBRE está propondo e sobre o que Richie Moncada construiu sua proposta para o povo hondurenho. Então houve muitos ataques ali. Depois, eles conseguiram que Trump concordasse em libertar e tirar da prisão o criminoso mais perigoso que já tivemos na América Central. E de longe, o mais perigoso da história de Honduras, que é Juan Orlando Hernández, o ex-presidente e chefe do narcoestado que derrotamos nas eleições de 2021. Hernández foi considerado culpado nos Estados Unidos por traficar mais de 400 mil toneladas de cocaína e lavar milhões de dólares ao longo de mais de 10 anos como chefe de um cartel. E então o presidente Trump decidiu não apenas apoiar o candidato do Partido Nacional, que é o partido de Hernández, mas também libertar Hernández e tentar enviá-lo de volta a Honduras.
Quando a Lamara Salvatrucha, MS-13, um grupo criminoso extremamente violento, ouviu isso, eles lançaram ações intensas nos territórios que controlavam. Temos duas maras em Honduras, Barrio 18 e MS-13. A MS-13 é conhecida como a expressão armada nas ruas dos cartéis que Hernández liderava. No julgamento contra Hernández, foram apresentadas provas por agentes da DEA e outros oficiais dos Estados Unidos, mostrando que o dinheiro do tráfico de drogas, do contrabando de armas e do tráfico de pessoas, dinheiro proveniente dessas atividades criminosas, foi usado para financiar operações, criar pressão e espalhar terror durante as eleições de 2013 e 2017. Portanto, não é algo que eu digo apenas por acreditar nisso. It's not something that I'm saying because I believe it. It's something that there's proof that MS-13. Há provas de que a MS-13 coordenou com Hernández para viabilizar as fraudes de 2013 e 2017. A MS-13 provocou tumultos em Honduras para dar uma desculpa às forças militares para nos atacarem. Naquela época, éramos membros da oposição, do Partido Liberal e da Frente de Resistência. Então, quando Trump diz, estou libertando Hernández, a MS-13 começa a circular, ameaçando e aterrorizando bairros em Tegucigalpa e Santa Rosa, dizendo às pessoas que se não votassem em Nasri, matariam toda a família. Tivemos mais de 900 chamadas para o 911, que é o serviço de emergência em Honduras. E você sabe, as pessoas que ligam para esses serviços são apenas uma pequena parte daquelas que realmente passam por essas situações. A very small group of the people that are receiving these kinds, people very brave that decide to call and to. As pessoas foram muito corajosas ao ligar e avisar os oficiais sobre isso. Depois disso, tivemos todos os problemas relacionados à transmissão. Foi uma eleição sob muita pressão dos poderosos grupos econômicos de Honduras, com intervenção direta do presidente dos Estados Unidos. Foi uma eleição em que houve ameaças contra a livre vontade do povo por parte de grupos criminosos, como as maras. Foi uma eleição com problemas na transmissão de informações. Foi uma eleição em que os resultados foram manipulados. E foi uma eleição em que ainda não vimos todos os votos, porque ainda há cerca de 3.800 cédulas que não foram contadas. Acho que muitos americanos se perguntariam: o que há em Honduras ou na região que provoca tanta ira do governo dos Estados Unidos? Por que eles libertaram esse presidente condenado por tráfico de drogas? Por que trabalharam com ele por tanto tempo, aparentemente sabendo que ele estava profundamente envolvido no narcotráfico? E, em relação a Honduras, você pode explicar a importância de Honduras para a segurança nacional dos Estados Unidos? Quão importantes são, por exemplo, as bases aéreas de Palmerola ou Sotucano para manter o controle sobre a América Central? Sim, bem, Honduras está no centro da América Central. Somos um dos países da América Latina e do Caribe que compartilham mais fronteiras do que muitos outros, por causa da nossa posição geoestratégica. Há mais de 45 anos, temos sido a base do quartel-general do Southcom. Este é o principal quartel-general do Southcom na região. A partir de Honduras, os Estados Unidos organizaram e planejaram invasões e ações militares contra outros países da região. A partir de Honduras, organizaram a revolução contra o processo revolucionário da Nicarágua. E a partir de Honduras, houve coordenação para o golpe de Estado contra Juan Jacobo Arbenz. Houve a primeira operação da CIA em 1954, antes mesmo de a base existir. A partir de Honduras, houve a luta contra a Revolução Salvadorenha. De Honduras, organizou-se a invasão dos Estados Unidos ao Panamá, ataques contra Cuba e a invasão e derrubada do governo de Granada. Recomendo que as pessoas nos Estados Unidos procurem um documentário muito bem feito, chamado O Embaixador, que pode ser encontrado no YouTube ou em outros lugares na internet. O Embaixador é uma investigação sobre terrorismo. John Dimitri Negroponte, quando estava prestes a ser nomeado chefe de segurança dos Estados Unidos, havia sido embaixador norte-americano em Honduras durante a Guerra Fria.
during the Cold War. So you can see how many of the manuals. Então você pode ver como muitos dos manuais de tortura, os mesmos manuais que mais tarde foram usados em Guantánamo, contra prisioneiros durante o ataque ao Iraque e outras operações dos Estados Unidos, foram na verdade escritos em Honduras durante a Guerra Fria. Essa é uma das razões pelas quais Honduras é tão importante em termos de controle militar na região. Fica a cerca de 75 quilômetros de Tegucigalpa, a base militar de Palmerola, ou Sotocano, que é uma base militar dos Estados Unidos, onde também temos nosso aeroporto internacional mais importante. Então, quando você aterrissa em Palmerola, está pousando em uma base militar dos Estados Unidos, que possui um portão civil para sair da infraestrutura da base. Isso é uma coisa. Outra coisa é que quando Manuel Zelaya Rosales, que foi presidente de Honduras de 2006 a 2009, começou a trabalhar com Lula da Silva, Néstor Kirchner, Fernando Lugo, Hugo Chávez, Evo Morales e toda aquela onda progressista que tivemos no início deste século, aquelas 10 famílias e 25 grupos econômicos organizaram, junto com os Estados Unidos, um golpe de Estado em 28 de junho de 2009 para derrubar Zelaya. Em 2013, o Partido Livre já estava organizado e participamos das eleições, mas fomos afetados por fraude. Depois, em 2017, fizemos uma aliança com outros grupos políticos e decidimos que Nasrallah seria o candidato e Xiomara seria a candidata a vice-presidente. Isso mudou em 2021. Xiomara foi a candidata à presidência e Nasrallah foi o candidato à vice-presidência. E nós vencemos aquela eleição. Mas em 2017, eu trabalhei como diretor de assuntos internacionais daquela campanha. Eu viajei com Nasrallah ao Departamento de Estado e conversamos com senadores, congressistas e membros do Departamento de Estado. O que ouvimos foi que sim, Hernández poderia ser um narcotraficante. Hernández poderia ser o chefe de um estado criminoso. Hernández poderia ser o organizador das maras. Mas ele não era amigo de Maduro, nem de Cuba, nem de Ortega. Então o que nos foi dito é que houve uma decisão, por razões ideológicas, de apoiar um partido ligado ao tráfico de drogas, um estado criminoso, para impedir que uma força política progressista de esquerda chegasse ao poder. E é isso que estamos vendo agora. É como se a postagem de Trump fosse muito clara. Ele diz, eu não quero um comunista, um amigo de Cuba, um admirador de Fidel Castro como presidente. Eu não quero Richie Moncada. E também não quero Nasrallah, que é semi-comunista. Eu quero Nasri, e pronto. Eu quero Asfura. Eu quero o Partido Nacional. É isso que estamos vendo. Mais uma vez, os Estados Unidos, por razões ideológicas, deixando de lado sua guerra às drogas e seus esforços para controlar os cartéis. E apoiar, não alguém que é suspeito de ser um traficante de drogas, mas alguém que foi comprovadamente considerado culpado pelo sistema judiciário dos Estados Unidos. Então, quando mísseis são enviados contra pequenos pescadores no Caribe, e o argumento do ministro da Guerra e do governo dos Estados é que suspeitam que aquelas pessoas mortas no Caribe eram traficantes de drogas, isso meio que se contradiz. Torna-se muito hipócrita que no caso de Honduras, é alguém que não é apenas suspeito, mas foi comprovadamente o chefe de um cartel de drogas, esteja sendo libertado. Aproveitando esse ponto, quero perguntar, os Estados Unidos forneceram ao governo de Honduras alguma prova exculpatória, qualquer coisa que possa indicar que o julgamento que considerou Juan Orlando Hernández culpado de conspirar para contrabandear 400 toneladas de cocaína para os Estados Unidos foi de alguma forma falho em algum aspecto? Eles forneceram alguma evidência ou prova de qualquer tipo? Nenhuma prova, nenhuma evidência, apenas um comentário do presidente Trump, no qual ele disse que a decisão do tribunal foi exagerada demais.
E na carta que Hernandes enviou a Trump em outubro deste ano, ele afirmou ter sido vítima de uma farsa de Biden-Harris contra ele. Assim, ele aderiu à mesma narrativa que vimos em outras partes do governo dos Estados-membros. E ao que parece, isso funcionou para ele, pois agora está sendo libertado. Ontem, o gabinete do nosso procurador-geral apresentou uma série de provas dos crimes cometidos por Hernandes aqui em Honduras e emitiu um alerta internacional declarando que ele é um criminoso e está sendo procurado. Ainda não vimos nenhuma resposta do governo Trump, nem do governo dos Estados Unidos em geral, a essa ação, que faz parte da nossa soberania e da nossa determinação de combater o crime. Acreditamos que o perdão concedido a Hernandes tem tudo a ver com intenções, estratégias e objetivos políticos, e muito pouco a ver com justiça ou com uma luta sincera contra os cartéis de drogas na região. Quando você mencionou seus contatos com o Departamento de Estado, com o governo dos Estados Unidos, acredito que você disse em 2017, suponho que eles basicamente lhe deram uma variação daquela famosa frase atribuída a Roosevelt sobre a primeira ditadura de Somoza. Ele pode ser um filho da mãe, mas é o nosso filho da mãe. E quero dizer, você está meio que descrevendo a relação entre Honduras e os Estados Unidos como soa como um país de reféns. Parece um país que está basicamente à mercê de um tipo de chefe da máfia, que diz, a menos que vocês aceitem este homem como seu líder, cortaremos o comércio, deixaremos de fornecer recursos a vocês. Como se alcança soberania em uma situação assim? E de forma mais ampla, você tem alguma noção de como tudo isso vai terminar? E pode nos contar um pouco sobre o que o Libre está fazendo para reagir? Bem, tivemos uma relação muito forte com os Estados Unidos ao longo de nossa história. Há mais de 100 anos, a Standard Fruit Company estabeleceu sua base aqui em Honduras, e a Chiquita Banana se tornou conhecida mundialmente, dando-nos o nome de República das Bananas. Este é Honduras. Esta é a República das Bananas para algumas pessoas nos Estados Unidos. Também tivemos momentos em nossa história de dignidade e cooperação com os Estados Unidos. E realmente, acreditamos que em 2021, quando tivemos aquela eleição em que a vontade do povo foi respeitada, houve muito controle sobre as tentativas de fraude. Então tivemos esse governo que chegou ao poder com muito apoio, foi o governo de Xiomara Castro. Pensávamos que todos aqueles capítulos ruins tinham ficado para trás, que eram apenas parte da nossa história. Mas o que estamos vendo agora é o mesmo comportamento novamente, só que mais forte do que antes. É como se partes do governo dos Estados Unidos nos vissem como uma base militar, uma base com algumas casas ao redor. Assim, não somos reconhecidos como um Estado independente ou soberano. É uma base militar com muitos recursos naturais e algumas pessoas vivendo ao redor desses recursos e dessas bases, sem absolutamente nenhum respeito pela soberania de Honduras. E imagine, o presidente de outro país exigindo que o povo deste país vote nisso ou naquilo. É uma destruição completa da crença no direito internacional, de qualquer forma que se queira ver ou tentar formular. O que estamos dizendo agora é que acreditamos que esse processo eleitoral é fraudulento, que é corrupto e que não reconhecemos os resultados. Ainda há tempo até 30 de dezembro para cancelar esse processo e ver se é possível convocar um novo, sem todas essas intervenções e tudo o que aconteceu. Em 2017, depois que o Partido Nacional roubou aquela eleição, a OEA pediu que a votação fosse repetida, algo que nunca aconteceu. Agora temos essa mesma possibilidade. E se o Partido Liberal não quiser apoiar essa ideia e acabar reconhecendo por pressão que Asfura é o presidente, então teremos que encontrar outras formas de enfrentar isso. Temos que lembrar que Xiomara Castro tem apenas 49 dias restantes em seu governo.
Tem sido um governo maravilhoso, que está sendo atacado como inimigo, mesmo sendo fortes apoiadores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos na luta contra os cartéis. Não estamos sendo tratados como amigos, estamos sendo tratados como inimigos. E acredito que essa é a cegueira das posições ideológicas que levaram Donald Trump e os Estados Unidos a fazer isso. Este é um momento muito dramático para a democracia, não apenas em Honduras, mas em toda a América Latina. O comportamento dos Estados Unidos, neste caso, não é o de um Estado que reconhece todos os Estados como iguais. Não, esta é uma posição imperialista, em que tentam impor sua vontade por meio da força e da manipulação. Muito obrigado. Gostaria de saber se você tem alguma palavra final, alguma mensagem para as pessoas nos Estados Unidos. Somos conhecidos por não nos interessarmos muito pelo que acontece ao nosso redor, mas por que o que está acontecendo em Honduras é importante para as pessoas em outras partes do continente? Bem, no ano passado, em 6 de dezembro de 2024, a União Europeia forçou o cancelamento das eleições na Romênia, porque o vencedor do primeiro turno havia sido chamado de favorito do presidente Putin naquela eleição. Putin nunca disse que queria que ele vencesse, apenas mencionou em algumas entrevistas que o preferia. E então a União Europeia forçou o cancelamento das eleições. Isso não é o que está acontecendo agora em Honduras. O governo dos Estados Unidos está fazendo o oposto. Está tentando intervir e impor um candidato. É importante que os cidadãos dos Estados Unidos entendam que o mundo está muito mais avançado do que o que a mídia e as redes sociais dizem. Xiomara Castro reduziu significativamente a migração ilegal para os Estados Unidos. Xiomara Castro reduziu o crime. Xiomara Castro reduziu a pobreza. E por sermos um partido de esquerda, somos tratados como inimigos. Então é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo em toda a política internacional dos Unidos. Os Estados Unidos estão atacando a Venezuela e a Colômbia, acusando seus presidentes de serem traficantes de drogas, enquanto libertam um presidente envolvido com o tráfico de drogas em Honduras. Então, quando você se sentir orgulhoso de fazer parte de um governo que respeita e aplica a lei, deveria pensar 2 vezes e tentar aprender mais sobre o que os Estados Unidos representam hoje na arena internacional. Existem pessoas como nós, o povo hondurenho, que foram atacadas e afetadas por essas políticas ao longo de nossa história. Mas ainda há muita dignidade entre nós, e não vamos parar de lutar. Não vamos parar de reivindicar nossa soberania e nossa dignidade. E faremos isso diante do país mais poderoso do mundo, assim como fazemos diante de todos os outros. Porque essa é a história da América Latina. Uma história de violência e imposição, mas também uma história de resistência e dignidade. Bem, minha última pergunta, suponho, é sobre migração. Obviamente, a migração de Honduras foi uma grande fonte de imigração latino-americana por muitos anos. E numa nota pessoal, por volta de 2015 ou 2016, eu trabalhava em um restaurante e acabei servindo meio que como tradutor, porque um dos jovens funcionários, um lavador de pratos de 16 anos, teve que deixar Honduras e toda a sua família. Foi porque o lugar não era seguro. Ele enfrentava ameaças de membros de gangues. Tentou viajar pelo país, ficando com diferentes tios e tias, mas a violência persistia, a ameaça persistia. E como você mencionou, essa migração foi reduzida pela administração Castro. Então, o que você acha que pode acontecer se esses mesmos funcionários do governo ligados aos cartéis voltarem ao poder? O que isso significa para o futuro de Honduras e para o futuro da migração? Bem, se você reduz a pobreza e a violência, dá empregos às pessoas e torna suas vidas um pouco melhores, então elas não são forçadas a migrar em números tão grandes.
Mas quando você muda isso, quando traz de volta um narco-estado e uma organização criminosa, aumenta a pobreza e devolve àquelas 10 famílias e 25 grupos todos os privilégios que tiveram para continuar produzindo pobreza e riqueza apenas para si mesmos, então a conclusão é muito simples. As pessoas não conseguirão encontrar um modo de vida em Honduras e serão novamente forçadas a migrar em grande número, como vimos no passado recente. Vice-ministro Torres, muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer. Cuide-se e vamos manter contato.